Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos jovens, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Na lição dos jovens, nós já chegamos na lição de número 8, que tem por título A Sã Doutrina. E nessa lição, nós veremos o que é doutrina de uma maneira mais aprofundada, a doutrina no Antigo e no Novo Testamento, e a doutrina como regra de conduta para o crente. Como nós absolvemos essa doutrina para praticarmos ela como a nossa regra fundamental para uma vida de santidade e que agrada a Deus. Então não sai daí, fica conosco até o final e eu desejo que você deixe o seu comentário aí sobre a sã doutrina. O que você entende por sã doutrina? O que significa dizer que a doutrina da denominação tal? Será que existe a doutrina da denominação tal ou não? Então fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Essa lição se torna uma lição simples de explicar, fácil de absorver, mas que tem uma profundidade e um conselho muito grandioso. A regra para nós andarmos nesta vida é a santa e poderosa palavra de Deus. O termo sã significa simplesmente saudável, sadia, bom para a saúde. Então, a sã doutrina significa aquela que é extraída das sagradas escrituras. A teologia bíblica que procura buscar as respostas às perguntas da Bíblia na própria Bíblia, que é a regra básica da ciência da interpretação, a Bíblia se explica. E com isso, quando nós estudamos a Bíblia desta maneira, respeitando o contexto imediato, remoto, os tipos de textos diferentes e como aplicar os métodos da ciência da interpretação, nós aprendemos a doutrina sem defeito, considerando os textos de difícil compreensão, mas é possível todo cristão conseguir aprender o plano da salvação e como andar neste mundo através do grande livro, o livro. Não há outro igual próximo às Sagradas Escrituras. Antigo Testamento e Novo Testamento é palavra de Deus. Não tem isso de deixar o antigo para lá, não tem isso de escolher versículo isolado para falar o meu coração. É a mensagem da Bíblia. O inimigo, eu costumo dizer, tem conseguido ganhar espaço nesse campo, em fazer com que as pessoas procurem na Bíblia apenas um versículo que supra a sua necessidade, ao invés de conhecer o Deus da Bíblia, porque Ele é quem suprirá todas as nossas necessidades em glória, que deu força a Paulo para Paulo dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e deu sabedoria e conforto a Davi para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto bíblico estudado é Tito, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Na lição, ele não usa todos os textos. Ele usa o versículo 1, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, para falar sobre o assunto doutrina. E no final é que ele apenas cita o restante dos versículos, dizendo que quando nós guardamos a sã doutrina no nosso coração, aí nós podemos ter bons relacionamentos, que é o que o restante do texto de Tito traz. Veja o que o texto diz a partir do versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Então, ele começa com a exortação para falar o que convém à palavra de Deus, a sã doutrina, a sadia doutrina, a que traz boa saúde espiritual, e depois ele começa os conselhos baseados nessa sã doutrina. Tenha muito cuidado, principalmente você, professor de escola bíblica dominical, para não chamar, baseado nesse texto, costumes de doutrina. E dizer, tá vendo aí? Olha aí a doutrina. Né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Olha aí, o cabelo, a roupa. Tem que ter muito cuidado nisso.
porque usos e costumes não são doutrina. Usos e costumes faz parte da cultura, as características do comportamento de um povo. A doutrina para a instrução é essa aqui, é a palavra de Deus. Os costumes não vão nos levar ao inferno, mas podem trazer bons costumes para agradar a Deus e andar numa vida de santidade não apenas exterior, como o próprio Tito, ou melhor, Paulo, como também Pedro, dizem, não é o exterior apenas, mas principalmente o interior. Se o interior ele é realmente puro, o exterior ele também será puro. É possível ter olhos que não sejam puros e assim todo o seu corpo ser contaminado. O próprio Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. Ele estava falando de comida, de coisa física, de coisa que nós fazemos o tempo todo, todos os dias. Ele está dizendo, mas o mais importante, que traz prejuízo para a vida espiritual e para a vida eterna, é aquilo que você fala. Se confessa ou se nega ou não nega a Deus. Então, a importância da verdadeira prática da palavra. Então, ele continua os conselhos dizendo: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Essa palavra caluniadoras é a palavra do grego diabolos, que é a mesma palavra para o diabo, para os demônios, aquele que acusa. Então ele está dizendo: as mulheres não sejam acusadoras, faladeiras, fofoqueiras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. E há outros textos que podemos tomar como referência: 1 Timóteo 2, 9 e 10, 1 Pedro 3, 3 e 4, quando Pedro vai dizer que o traje que Deus espera da mulher não é a compostura de roupa, vestes, o trançado dos cabelos, mas sim um espírito manso e quieto. Isso é que é agradável a Deus. Muitas pessoas usam esse texto para criticar joias ou qualquer um cabelo estranho, alguma coisa, mas Pedro não tá fazendo isso. Pedro não está criticando as roupas e as vestes, de maneira alguma. Se você procurar aí no Google e pesquisar como é uma noiva judia, inúmeros e inúmeros colares, brincos, pulseiras e etc. No versículo 4 ele continua sobre essas mulheres, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. A própria Bíblia Sagrada também fala sobre aqueles que são contrários ou soberbos em relação à doutrina. Muitos são soberbos e começam a inserir na doutrina ensinamentos próprios. E aí começam as heresias, exegeses, inserir alguma coisa. Então, esses que são contrários à sã doutrina, segundo 1 Timóteo 1,10 e 1 Timóteo 6,3, esses terão uma grande condenação. Porque grande é a condenação bíblica para aqueles que subtraem ou acrescentam alguma coisa à palavra de Deus. E aí entra a responsabilidade do professor da escola dominical, do pregador, do pastor e do crente em especial todo, para não interpretar as sagradas escrituras de maneira errada. E para isso, tem que labutar no estudo. Estudar a palavra de Deus para ensinar o que convém à sã doutrina. Ele continua o texto dizendo a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, como a palavra de Deus é blasfemada pelas mulheres jovens casadas? Quando elas não são moderadas, quando elas não amam seus maridos e nem seus filhos, quando elas não são boas donas de casa. Então, quando elas não fazem isso, não cumprem a sua vida e o seu papel na família, aí sim o nome do Senhor é blasfemado. Porque Deus deu papéis diferenciados a homem, a mulher e aqueles que enquanto são filhos. E isso traz harmonia aos integrantes da família. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Veja, nos versículos 5 e 6, ele repete a palavra moderado. E aqui vai uma palavra para você, meu amado líder, líder de jovens, pastor e etc. Se você está me vendo e me ouvindo nesse momento. Um dos ensinos que traz mais sabedoria para o povo de Deus, no sentido de comportamento nesta vida, é o ensino sobre a moderação, que está espalhado e é vasto nas Sagradas Escrituras,
mas muitos têm deixado de lado. Porque o êxtase, o frenesi de praticar alguma coisa na igreja, isso é que é coisa de um homem e de uma mulher de Deus. Mas ser moderado, não. Então a Bíblia está ensinando. Olha para quem está dizendo que os jovens sejam moderados e que as mulheres jovens casadas sejam moderadas. Depois, no versículo 7, ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Veja os 3 conselhos que ele dá sobre a sã doutrina e o comportamento de quem busca conhecer ela. É não ser corrupto quanto ao ensinamento. O que é corrupto quanto ao ensinamento? Alguém que sabe que aquilo que a tradição ensina há muito tempo é errado, estudou, sabe que é errado, mas com medo de se comprometer, não ensina o que é correto. Então quer dizer que você está com medo de se comprometer em relação à palavra? Então você não é um ensinador, nem um pregador e nem um pastor. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele dá a vida pelas palavras de Deus. Porque assim fizeram aqueles que são chamados de a grande nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 11. Eles foram massacrados, cerrados, jogados ao mar. Eles foram mortos, triturados, crucificados pela palavra de Deus. Não negam e não ensinam a palavra de Deus de maneira alguma, errada, de maneira alguma. No versículo 8 ele diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, fazer do trabalho de ensino e de pregação da palavra de Deus como uma obra excelente, buscando se capacitar humanamente, e a parte espiritual está baseada na consagração a Deus para essa obra. Versículo 9 e 10. Exorta os servos que se sujeitem ao seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, está falando de funcionário e patrão, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só, ornamento da doutrina de Deus. Então, todos esses comportamentos, ele repete a palavra doutrina no versículo 10, ele repete a palavra doutrina no versículo 7, ele repete a palavra doutrina, palavra aqui no versículo 5, palavra de Deus não seja blasfemada, e, mais uma vez, no versículo 1. Então, fala o que convém à sã doutrina. Aí depois ele começa a dizer o que ele, Tito, deve falar. Fale isso, porque isso convém a como deve andar os servos de Deus na presença do Senhor. No primeiro tópico, o comentarista traz o conceito de doutrina e doutrina na Bíblia Sagrada. Doutrina vem do latim doctrina, que significa ensinar. Então, doutrinar é ensinar a palavra. O interessante é que, não sei na sua região, mas na nossa região, o culto em que, em específico, o ensinador é o pastor, ele é chamado de culto de doutrina, porque ele ensina a palavra. Então é chamado de culto de doutrina, que é o culto de ensino. Mas a doutrina é apenas manifesta ou exposta nesse ensinamento? Não. O professor da escola dominical está doutrinando, o pregador está doutrinando, o pastor no culto de ensino está doutrinando, na reunião é exposta a palavra, está doutrinando. Então, doutrinar não é um título de um culto, doutrinar é ensinar a palavra de Deus. Então, você, professor de escola bíblica dominical, você é um doutrinador da igreja do Senhor, que tem por base a poderosa palavra de Deus. O comentarista diz que existem 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Ele não especifica muito bem, ele não conceitua muito bem o que é doutrinas de demônios. A doutrina de Deus é baseada no ensino das Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. O Deus usa Oséias e diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. A Bíblia Sagrada, a todo tempo, está pedindo para que as pessoas se aproximem para conhecer Deus. Então, quem passa a conhecer Deus nunca vai abandoná-lo, porque ele é grandioso e ele é maravilhoso. Já a doutrina de homens
São ensinamentos, às vezes até baseados nas Sagradas Escrituras, porque muitas heresias, muitos falsos ensinos para trazer perdição são retirados daqui. Não que aqui tenha um falso ensino, mas eles pegam textos daqui e mudam, interpretam de maneira errada para uma massa que todos aqui sabem que a grande parte dos cristãos não gostam de ter comunhão com a Bíblia diariamente. Então, logo você vai ser uma pessoa de mente de fácil manipulação. Os manipuladores vão jogar você para lá e para cá. Mas quem se firma na palavra suporta todo vento de doutrina. Por isso que Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isso, persevera nestas coisas, pois fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, quem persevera no estudo da palavra e na exposição da palavra, tanto se conserva como conserva os outros. Veja a importância da palavra, a importância da doutrina. E doutrinas de demônios não significa que é uma religião satanista. Não, não é isso. Doutrinas de demônios são ensinos para enganar, semelhante ao que Satanás fez com Eva, Satanás tentou fazer com Jesus, usando a própria palavra de Deus e dizendo para Jesus que se ele se atirar lá de cima do pináculo do templo, os anjos vão proteger ele. E de fato, os anjos protegem o Senhor. Mas só que há um outro ensinamento antes disso. Aí Jesus traz à tona o contexto, porque qualquer texto isolado, sem contexto, dá tudo errado. Aí Jesus diz: cuidado no contexto, Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se Jesus cair dali, os anjos aparam. Mas se Jesus se lançar dali, aí estará cometendo um pecado, que é tentando ao Senhor Deus, forçando Deus a fazer alguma coisa. Olha o que é o poder do contexto da palavra de Deus. Para Eva, Satanás chegou do mesmo jeito, sem contexto. Disse uma falsa verdade, né? Encobriu a verdade e aí levou o ser humano ao tropeço. No Antigo Testamento, a doutrina estava relacionado a receber aquilo que vem de Deus. Do hebraico, legash. E a outra palavra é a palavra Torá, que a palavra Torá significa instrução, mais conhecido como lei, porém ela é melhor traduzida como instrução ou ensinamento, ou seja, doutrina. Então a doutrina base do judaísmo do povo de Israel é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a doutrina de Deus está aqui, como o próprio texto de Deuteronômio 32, 2 diz que ela goteja como um orvalho. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os dias nós sejamos umedecidos com a sua palavra, para que haja vida. Porque a palavra ela é vida, ela traz vida, ela vivifica, ela aviva, ela liberta. E conhecereis, e ela vos libertará. Não é receber uma oração que você será liberto, não. É se conhecer a verdade. E conhecer a verdade implica em se entregar à verdade, crer nessa verdade. Então, de acordo com o Pentateuco e esse ensinamento, então essa doutrina significa adotar as instruções da Torá e ser guiado por essa doutrina, ser guiado por essa palavra. As características dessa doutrina de Deus são, segundo Jó 11:4, ela é pura, segundo Provérbios 4:2, ela é boa, segundo Isaías 29:24, ela é transformadora. Então a doutrina no Antigo Testamento, ela é uma dádiva de Deus para o povo de Deus. Então a doutrina ela é endereçada para os crentes. No Novo Testamento, Paulo usa a palavra grega didaskalia, que significa o ato de ensinar, e também o conteúdo que está sendo ensinado. E essa dedicação a esse ofício, mostrando a importância que há na palavra de Deus, deve ser transmitida a sã doutrina com fidelidade e deve se buscar com dedicação à palavra. Aquele que ensina, que dedique-se ao ensino. Então, o professor de escola bíblica dominical, o pregador da palavra de Deus, o pastor de igreja, ele é dedicado no estudo da palavra de Deus.
Deus fala com Josué e diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele não está falando ali em ler, está falando em ensinar. Falar para o povo de Deus essa lei, porque ela é lei de vida. A segunda palavra do grego para a doutrina está relacionado exclusivamente às doutrinas de Jesus Cristo, que não pregava e não ensinava como os fariseus, mas ensinava com autoridade. Autoridade para ser delegada aos seus discípulos e autoridade que expulsava os demônios e fazia milagres e maravilhas. Essa doutrina, ela vem de Deus para os crentes. Ela vem de quem? De Deus. E vem da onde? Da Bíblia. Por isso que ela é chamada de uma doutrina bíblica. Portanto, a doutrina cristã, ela tem Deus como a sua fonte. E o endereço? O endereço é os crentes. Então, a doutrina de Deus é para que os crentes, eles venham buscar a santificação. Por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 13 que essas coisas foram reveladas a vocês, aos pequenos, não aos grandes, aos que acham que sabem alguma coisa. Por isso que Paulo também diz que Deus escolheu as coisas loucas, vis e desprezíveis para mostrar que aqueles que acham que são, que na verdade não são. Por quê? Porque a capacidade ela vem de Deus. Por isso que Deus também escolhe pessoas completamente vazias e as enche dele, do seu entendimento e também do seu poder para temerem e fazerem a obra de Deus. Essas exigências de Deus através da doutrina são endereçadas exclusivamente para o povo de Deus. Você pode conferir como referência 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 12:14. O comentarista aqui no tópico 2, ele diz: portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus e pertencem ao seu povo. E como se dá a entrega da doutrina? Deus usou anjos, usou homens, usou profeta, usou Jesus Cristo, usa o Espírito Santo. Então Deus, ele expõe a sua vontade. Ele torna-se conhecido através da sua revelação. Em Malaquias 2, versículo 7, diz que o sacerdote, ele tem nos seus lábios a lei do Senhor, por isso ele é o anjo do Senhor, ou seja, o mensageiro do Senhor. Malaquias, o profeta menor, esse nome vem de Malaque, que é anjo. Simplesmente é o nome hebraico para anjo. E o nome do grego para anjo é angelos. Né? Então, Malaque e ângelo, ou ângelos, é simplesmente o mensageiro, aquele que leva a mensagem. Davi foi chamado de anjo de Deus. Os bispos das igrejas da Ásia Menor foram chamados de anjos, e é o anjo da igreja que está. Por quê? Porque eles eram os pregadores, os mensageiros, os profetas de Deus, aqueles que tinham a doutrina. Então, amado pregador, você é o mensageiro, o anjo de Deus, aquele que tem a doutrina que vai converter, que vai transformar, que vai santificar, que vai salvar os ouvintes que se submetem a ela. E por fim, o terceiro tópico, doutrina é a base da conduta do crente. Ele traz a doutrina como um referencial, princípios para que o crente possa ser guiado, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e usando a Bíblia como a lanterna, como a luz que nos alumia, e ela serve como um farol, um referencial, para que possamos chegar ao alvo, que é os céus, que é viver com o Senhor. Mesmo tendo grandes responsabilidades nesta vida, faz com que sejamos influenciados a ter um caráter moldado por essa doutrina. E agora as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, trazendo para nós a responsabilidade de sal e luz, daquilo que está em nós ser transferido para os outros, a bênção de Deus, a luz, a conservação, a iluminação, a revelação, ser transferida para os outros. Por isso que o comentarista diz: se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão da sua própria existência. Então não existe um crente que não pratique a palavra. Ele tem que praticar a palavra. Se ele não pratica a palavra, ele não é servo de Deus. Ele não é filho do Deus Todo-Poderoso. E com isso, os relacionamentos desse crente na família, no trabalho, entre os amigos, entre os não crentes, em especial na igreja, são relacionamentos que ele consegue fazer com que sejam saudáveis.
Porque o próprio autor aos Hebreus, ele diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Então é possível ter paz até com o inimigo. Não ter comunhão, mas ter paz. Então seguir a paz e a santificação, nós iremos se encontrar com o Senhor. Deixe nos comentários o que você achou desta lição, o que você achou deste resumo. Não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar e também deixar o seu like. Próxima semana estudaremos a lição 9, a doutrina dos apóstolos. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.